Anjumbias, ouvinte, suma maneira que não permitir, nós está ali nessa edição, essa segunda parte da edição do programa Matinal Loginé. A hoje nós fazer 4 anos a testa desse programa, suma maneira que é habitual, a todo ano que nós fazer, na 1 de setembro, sempre nota e abrir linha para papel ouvintes, nota pedir para a gente corrigir que nós gerar e que também que nós diz de Buri, nota fazer todo ano. Mas esse ano, na sede especial, infelizmente não can conseguir entrar nesse processo de interação com nós ouvintes para razões que, suma maneira que o programa bem ganha outro contorno. Muito embora Marcelino Intupe fazer canto ano na bem, mas às vezes cada calha que dia suma os que sempre nota está aquele na exercício de cidadania. A Ocicana ser o possível e suma também, mas é que não permite, mas é que não me se conduzigos Marcelino Intupe, não me se parecer tudo terça-feira para ele está ali, não a transformar espaço, não espaço consultório jurídico. Bom, não é busca de denominação de espaço que não fica ali. E catatuí para tudo que hora que tem um acontecimento para analisar e está ali sexta-feira. Mas tudo terça-feira Marcelino Intupe na passa bata está ali. E sexta-feira hora que é necessário. Essa forma que manda a os para infelicidade no cana e abrir linha para não papel com 20 uma maneira que não fazer. Ora que chega 1 de setembro, dia que não fazer ano a testa desse programa, não tem abrir linha para livremente cada quem exprimir sobre o que está sentindo ali no programa. Para não entender como não trabalha para o público e o público tem que sentir agradado que não trabalho. É que manda não está pedir para a gente se corrigindo, para a gente mudando ideia, para a gente junando para não trabalho servir para nós tudo. Mas simplesmente a Ocicana é do caso. Não está ali que Marcelino Intupe, aliás, não está ali que o doutor Marcelino Intupe, alguém que não na papia sobre dos temas que não disse muito embora, nunca se vê, se no caso o telefone não bem conseguir aguentar, mas não disse tema suma, não na Jobi, essa proposta de revisão da Constituição da República e depois também forma de admitir pessoal na função pública. Félix da Silva, que faz com que não fala de chigaté de um tribos, lá rapaz que vem de Cacheu, ele que está fazendo com que a fala de um tribos através da frequência de 106.2 MHz na www.radiobombolom.caster.fm, mas também ali na minha página pessoal. Nós está ali. Dr. Marcelino está aqui ali no estúdio. Alguém que... Muito bom dia. Bom dia. Exatamente, tempo ficando, mas não na... a boia Aquiles, boa velocidade, pensa não na controla a situação. Suma maneira que me falou, a osso não faz ano, a testa do programa, e não pensa como calembra que dia que o sabe o tarde já, só calembra o data que leva o problema. Bom, nós estamos ali para esses dois temas que nunca se viu esse tempo na permitindo, a osso, doutor Marcelino. Mais um dia, bom dia, e nós estamos perante este tema de Jubi, essa proposta de revisão da Constituição da República e isso também a admissão de pessoal na função pública, critérios para admitir pessoal na função pública. Bom, mas não é começar que essa proposta de revisão da Constituição da República, por ponto de vista jurídico, que observação que não faz face a essa proposta de Omar El Mokhtar Sissoko Embalo? Mais uma vez, bom dia, não me estou a falar. E nós estamos ali mais uma vez para agradecer a população da Guiné-Bissau e aqueles que estão fora. E também, alça voz. Também não me estou felicitar a retoma da Rádio Capital, que durante um mês é que consegui emitir para via de donos de Chong. Lanta, na calental numa fração de infelizmente. Eu falo infelizmente porque ela retoma-se a rádio é na volta de ano mais. Não é dano mais, porque é um rádio que está a mira e continua a ser política na dano mais. Bom, essa é a situação que a gente lamenta. Mas eu me estou a falar mais uma vez como nós estamos ali para analisar projeto de revisão constitucional, não fala bem, não joelho bem, quando era bem intenção. Quando era bem intenção, porque a comissão é criada
para Presidente da República e depois já criado comissão a não reagir, não fazer abordagem. A nós também não fazer abordagem diferente porque não tem já projeto de revisão de ele mesmo, ou intenção de rever a Constituição. Não tem ele agora na mão, não tem ele, não sabe já calo, mais ou menos calo que sinal que a Constituição que não pensa de rever, não leva rumo, né? Sim, não consegue não identificar já elementos-chave de revisão constitucional. Bom, mas te fala como não volta mais repisar aquilo que não falava já. Na Guiné-Bissau, não adota tipo de sistema que é chamado de sistema semipresidencialista. Sistema semipresidencialista é que poderes do governo, não devem ser quando a gente que é governo. Às vezes não estou só governo. Nem os administradores não estão falando é governo. Governo tem esse poder que tem que exercer sobre o governo. Presidente está tendo de ser que tem que exercer. Assembleia, que seja de que deputados que não estão a votar, está tendo esse poderes também que está exerce. Essa separação está chamada de um único nome, separação de poderes. Quer dizer, quem tem esse fogão ao lado. A hora que isso é assim, o Presidente da República tem esses poderes que lhe dá exclusivamente. E que está presumido. Logo no artigo 68 e 69, são dois artigos que te dá Presidente da República poderes de exercer função enquanto Presidente da República. Esses artigos, quando lê de A a Z, artigos que mais têm poderes, porque acaba tudo letra alfabética. Tudo. Esses artigos atribuem poderes mais ao Presidente da República. Mesmo assim, dos últimos Presidentes da República que estão na farta esses poderes. Dos últimos na fala, Zomaf e atual Presidente da República. E eles que mais mostram como o Presidente da República tem poderes. Três primeiros presidentes, Nino Vieira, Kumbeala e Malamba Kassanha, exercem esses poderes sem problema nenhum. No entanto, há gente que não chamam dos gentes, tem restantes poderes que nunca exercem. Zomaf exerce apenas dos artigos. Grave crise, tendo em conta os dados eleitorais. Restantes poderes tudo que exercer. Mas mesmo assim, ele que começa a mostrar como o Presidente da República tem poderes. O atual presidente inquilino, continua na mesma situação porque se herdeiro, se me fala próprio. Então, nesse caso concreto, revisão constitucional, não fala dela. O que é revisão constitucional? Revisão constitucional significa como não tem nenhuma constituição que não aprova. Gosto não mistir burri outra coisa dentro de que constituição ou não tira aquilo que não acha como estava lá, mas acaba de pena. Para não continuar de deixá-la. Esse que é chamado revisão constitucional. Mas revisão constitucional tem regras que te exigem para aquela. O Presidente da República não tem nenhuma competência de fazer revisão constitucional. Nem tem nenhuma competência de criar comissão para rever a Constituição. E quem quer fazer está a intrometer nos assuntos internos dos outros órgãos de soberania. Ou seja, há usurpação de funções. Sistema que não tem, se não falam, sempre não falam, a única noção que tem esse sistema. Cabo Verde tem ele. Moçambique tem ele. Não. Santo Tomé tem ele. Portugal tem ele. Timor-Leste tem ele. E a nós não tem ele. Angola com Moçambique. Angola com Moçambique que tem ele. Moçambique tem presidencialista. De Angola para com Moçambique é junto. E que junto, Angola tem próprio não falar parlamentarista atípica. Ok. Então, nesse caso, o Presidente da República, todos esses poderes países que a gente chama, e que existe nenhum artigo que tenha Presidente da República rever a Constituição, nem para começar a iniciativa. Logo, entidade legítima para rever a Constituição e que ser Presidente da República. A iniciativa de rever a Constituição na Guiné-Bissau é exclusivamente da Assembleia Nacional Popular. Nos termos do artigo 127, conjugado com o artigo 85, a linha A.
que está falando como e compete da Constituição e compete presidente e compete Assembleia para rever a Constituição e não presidente da República. Não é de repente o presidente da República surge com poderes de rever a Constituição e queria comissão e deles orientação. Me fala para como é comissão, as ditas comissões, elementos de comissão, juristas mais movimentados na praça pública, não identifica eles já. Os juristas não têm que identificar eles um som. Não conselhos um som. A mim conselhos. Eles vai só introduzir ideia que o presidente da República está falando. Não houve manga de gente na fala como é. O presidente da República tira poderes ao primeiro-ministro. Mentira. No próprio coordenador, senhor coordenador Vamayin, ele fala como é que o sistema presidencialista. Família não está lamenta. Idade vai que bom. O Castana pensa e agora. Família que tem nada de noção de direito e agora. Se Vamayin falando como é que o sistema presidencialista, ele fala como eles entram lá para vir como dinheiro só ser atípico, Vamayin é atípico. Por gente que se é constitucionalista, se é jurista ou se é advogado. Embora advogado e jurista não é a mesma. Guiné-Bissau nunca ser de país atípico. Que essa hora que um jurista não pronuncia-se, não tem dúvida de ser carreira profissional enquanto acadêmico. Guiné-Bissau nunca ser de país atípico, tem ponto é que queria comissão para fazer. Mesmo o golpe de Estado, todos os golpes de Estado que faziam, assumiram para militares, mas nunca militares assumiram por nem militares que escreveram a Constituição para gerir o período de transição. Mas Vamayin, um dos gentes que está. A hora que o golpe de Estado fazer, já não para escrever a Constituição. Porque eles que estão falando como carta de transição. Carta de transição. Nunca militares assumem poderes, escrever carta, e depois como eles que não governam. Então, eles, tudo esses poderes, está tornar civil. Não conhece esse fenômeno. Esse fenômeno que não depara com ele, que foi mãe criada, através de ser presidente, e ele já que ser fenômenos atípicos. Porque é um fenômeno estranho no mundo único, fenômeno que não tem na Guiné-Bissau. A minha leitura da Constituição do mundo, que eles vão poder ler, manca hoje em dia que o presidente da República pode ter que ir à comissão. Bom, qual que poderes que tira? Não é de órgãos para órgãos. O presidente da República invade o poder do primeiro-ministro. Invade rigorosamente. E desproveu. Primeiro-ministro, lei está falando, Constituição está falando, a mim que tem que falar lei. Constituição está falando, não compara com isso. Constituição está falando, não houve alguém falar. Que pensa que só que vai à escola, mas não tem que contar com a minha massa de escola. Esse não fala aquilo. Como a gente não emitiu primeiro-ministro, não tem primeiro-ministro tudo, não. Ou é que tem gente que está perto dela. Mas não é chegada. Bota no artigo 101. És alguém que está saindo para amanhã todo dia, na papel de defender como e que existe, para ele é artigo 101, e jogo o processo de revisão constitucional. 101 que está falando? E está falando como esse artigo tem que virar assim, talvez que eles que não olham e podem olhar. Esse artigo 101, focalizar o direito, se a gente pode olhar de perto, o que é que fala? Qual artigo? 101. 101. E fala? 101. O Conselho de Ministros está constituído para primeiro-ministro que não preside e para ministros. Assim que ele fala. Ele fala, o Conselho de Ministros é constituído pelo primeiro-ministro que o preside. Primeiro-ministro é o único entidade que está presidindo o Conselho de Ministros. Exclusivamente. Artigo 68. Que fala como ele primeiro-ministro, ele presidente da República, e poder presidir o Conselho de Ministros, hora que entende, é um artigo não está chamado cláusula facultativa. Cláusula do artigo 101 é um artigo imperativo, é um artigo obrigatório. E cláusula do artigo 68, senhor, vai redor de palha, ou como e tirar ele. Na processo de revisão, no artigo 119, a linha D do processo de revisão, ele fala como o presidente da República está exerce poder, aliás, está presidir o Conselho de Ministros, tudo hora que existe. Mas, se o primeiro-ministro não preside o Conselho de Ministros, tem que fazer por delegação.
artigo 119, a linha D do projeto. E está fazendo por delegação. Significa que delegação? Delegação significa como? Primeiro-ministro, a hora que não vai, a hora que me se preside o Conselho de Ministros, exatamente, está conseguindo fazer o quê? Ele é obrigado a indicar de matéria que não vai para PDL. Esse que é o conceito de delegação. O órgão não fala de delegação e que fala vai fazer. Você escreve matéria que o cidadão tem que exercer. Delegação tem que caber no âmbito propriamente da matéria que acabou. Vou falar assim, não vai fazer. Esse que está falando de delegação. Ou seja, função do governo está fortemente condicionado à agenda presidencial. Não cana certo aquela. É falar como é que retira o primeiro-ministro. É retirar o primeiro-ministro mais um outro poder. No cenário atual, o primeiro-ministro está presidindo e tem um órgão que está chamando ele. E passa a presidir o Conselho de Defesa, que está a presidir, sim. Mas, e tem um órgão que o primeiro-ministro está a presidir, Conselho de Defesa de Segurança Interna. E está a presidir. O primeiro-ministro que está a presidir. E tirar. Aquele conselho, vou lembrar, aquele conselho que o primeiro, como é? Arcílio Gomes reúne, na véspera de tomada de posse. Vou lembrar? E aquele conselho é tirar ele. E tirar no mão do primeiro-ministro. Então, se tirar no mão do primeiro-ministro, o que o primeiro-ministro fica com ele? Esse artigo é para buscar a Constituição de Moçambique, que está falando com o presidente da República, está delegando função a primeiro-ministro. O primeiro-ministro é bem capaz de longe, porque o primeiro-ministro de Moçambique, lei fala, a Constituição fala como e tem que ser o conselheiro do presidente da República para assuntos governamentais. Mas então o presidente do Conselho de Ministros, a hora que é delegar ela. É cláusula para buscar na Constituição de Moçambique. Então, esse é aquele que tira o primeiro-ministro. Não digo agora o fundo. Ele disse que se como é falando que ainda vai para a Constituição porque ainda vai acabar com o conflito. É que acaba com o conflito. E que existe nenhum artigo na Constituição de Guiné-Bissau que tem que fazer conflito. E que existe. Mas tipo é bem conta, cada artigo que está conflituar, poderes de governo. Botem no artigo ambíguo, sim. Artigo 104, que está falando como ele, presidente da República, pode bater governo em caso de grave crise. Esse que está falando de conflito. Então, a hora que o primeiro-ministro não é derrubado, ele está querendo o presidente da República. O outro fala que tem artigo, mas o não fala conflito. Artigo tem que falar como presidente da República pode tirar o primeiro-ministro. Um outro artigo fala como presidente da República e cá pode tirar. Esse que está falando de conflito. Mas a hora que você está perante essa situação, está falando de ambiguidade da Constituição. A Constituição é ambígua, é que tem muitos conceitos que não pode dominar. Então, vamos falar para como basta o presidente da República, porque falar mantenha, não fala grave crise. Se o ele vocal como a Aristide atrevido, para ver de como que ele vai convocar embaixadores, não é? É como te posse. Então, é grave crise. O perceber. Então, esse que tem que rever, mas é que tocar. É que tocar. E o único artigo ambíguo na Constituição que dá eles entender como e tem conflito é o artigo 104. É que tocar que artigo. Para que o artigo não continue a favorecer exatamente o presidente da República. Então, nessa situação, nós jogamos na Assembleia. O presidente da República é decide impulsado para a Assembleia. E tira também poder lá. E tira poder. E decide impulsado para a Assembleia. E passa não passar para o Tribunal Constitucional através do presidente. E sessão extraordinária, e tira também poder na Assembleia. Gente que nota, só quem que vai à escola, ele que pode entender isso. Sessão extraordinária, que ele pode convocar, e põe condição lá, como ele, presidente da República, a hora que ele convocar, e tem que pôr prazo que a sessão tem que funcionar, que ele impôs essa ordem de soberania. Está lá. Está lá escrito no projeto de revisão constitucional. E fala como ele, no artigo 80, número 2, ele fala como ele, presidente da República, ele não convoca a sessão extraordinária e conta que não vai papiado e conta o prazo que a sessão tem que tem. Ele retira por ele ou retira o presidente da Assembleia Nacional Popular. Ele retira. Como é que não, alguém também pensa como gente sai na diferença de barriga? Batem sai para amanhã, sério, batem falar, e catém poder, catém ninguém poder. Mentira que conta, é alguém ali. Então, o presidente da Assembleia tirado 2 poderes. Primeiro-ministro tirado 2 poderes.
Primeiro poder que tirar do presidente. Marcação de sessão extraordinária, em vez de cedo para um requerimento, que o presidente não fazia sempre. Ele passa cedo, ele que não indica conteúdo que não faz falado e prazo que não faz. Está escrito na projeto de revisão constitucional. Logo que tira o presidente da Assembleia, dois poderes. Primeiro poder, que está dando poder internamente para convocar a sessão. Para bem, coisa iniciativa de marcar sessão extraordinária, coisa convocar internamente sessão. Convocar internamente sessão é de exclusiva competência do presidente da Assembleia Nacional Popular. Mas ele acaba com ele. Só que a escola não tem acaba com ele. Para bem que ele faz com que ele não passa por prazo lá, ele fala convocar dentro de 5 dias e 5 dias que eu tenho que convocar. Isso é na Constituição. Se quer fazer, ele viola a Constituição. Boa nota. Tomada de posse, esse tirar lá e passa sério para o Tribunal Constitucional. Esse Tribunal Constitucional, ele que não vai ter nome juízes. Ele não é presidente dos juízes. Mas, ele vai buscar direito constitucional. Porque houve tudo no Supremo Tribunal de Justiça. O que é que tira no Supremo? Se não fala, primatura, ele tira 2. Primeiro, ele tira o primeiro-ministro poder de convocar o Conselho de Ministros. Conselho de Ministros e que? Perante ribeiro em bocadinho para não fazer gente perceber. Não se outro perceber. Conselho de Ministros e que? Onde que todo membro do governo está. Tudo eles está. Naquela reunião que eles tudo está lá. Lá que está tomando decisão. Ele não tem que saber diferença uma coisa. Uma coisa ministro decidir. Uma coisa governo decidir. Atual governo é quanto gente que está? 25. Nunca lembra. Mas não admite que ministros gostam que não tem, né? E 25. Eles tudo que está reunindo com eles que tem nome de governo. Eles tudo que está reunindo tem nome de governo. Mas eles que se reforma uma parte da Constituição que está falando como primeiro-ministro e ser responsável politicamente para transmitir para o presidente da República assuntos que está passando na governação. Essa que agora é lógica. Agora que a boa falando de como constitucionalista, mas você não entende isso. Você não entende isso. Você não sabe como a minha cara vai reportar o assunto seminal se a boa está no Conselho de Ministros. Oi, como? Se a boa está no Conselho de Ministros, que caminho vai reportar no Conselho de Ministros? Ele que manda esse artigo está lá na atual Constituição, está lá porque ele sabe muito bem como o presidente da República tem que tomar parte do Conselho de Ministros. Ele que manda falar como ele deve sair e vai contar ao presidente da República o que passa. Você vê como o primeiro-ministro está na audiência regular com membro do governo. Mas que a audiência cada chiga, porque no caso, é quarta-feira para quarta-feira, é assim. Conselho de Ministros está reúne. Quarta-feira ou quinta-feira? Ok, está reúne, que também pode convocar sessão extraordinária. Ora bem, esse assunto, primeiro está na audiência com o membro do governo um som. Mas pode ficar completa, para ver se o primeiro-ministro está carregado. E por que completar membro do governo? Então tem que estar permitido para ter a situação de governação. E não é. E no Conselho de Ministros que está permitido saber de cada ministério o que é que não fazer. Lá está liberado para o que é que não fazer. A o que é que tem. Para eles tudo decidir e que assunto que está reporta ele leva a entregar ao presidente da República que é encontro seminal, que é encontro regular. Que lá está na Constituição. Mas se a população não mata no Conselho de Ministros todo dia, o que é que manda a mina vai, de facto, vai reportar o que é que passa. E zero. Senhor constitucionalista atípico. Zero. Porque não entende nada da matéria. A mim fala. Mas outra vez. Conselho de Defesa, de Segurança, e tirar o primeiro-ministro. Mas quem que está presidindo? Quem que tem presidir? Lei está falando, lei de organização das Forças Armadas. Está falando como quem que é responsável politicamente? E primeiro-ministro, Defesa, de Segurança e primeiro-ministro. Mas se eu tirar também aquilo lá, ele que passa a presidir, que é caminhar para a reportação. Ou seja, ele tira o primeiro-ministro, tudo ninguém só é que sobra com ele. Por no nosso sistema, o primeiro-ministro tem o poder separado e competir primeiro-ministro e competir tal. Não, é dar ele poder no Conselho de Ministro, porque ele é o chefe do governo. Então, se eu passar a presidir, ou se ele não presidir, só para vir com uma hora que falar para presidir, então, só quem que vai à escola de barriga, quem que vai à escola de uma barriga para amanhã, ele só que pode falar com e que tem poder que tirar. É tirar o poder. Nesse caso, o primeiro-ministro não passa a ser uma conselheira apenas. Praticamente. Eu falei fuso de cláusula de Moçambique, mas está lá a redação mesmo de como
ele était président du Conseil ministre pour délégation. Et même redescend de Constitution de Moçambique. Atual. Banyak tu baju biar. Olha, mas doutor Marcelino, Terem no Supremo. Que tira no Supremo? Boa nota, duas mulheres que tiram no primeiro-ministro. Que é que chave na tempo, roupa no primeiro-ministro, tirar. Na Supremo, na Assembleia, e tira duas. Vou lembrar dela. Posso presidente da República e convocar sessão extraordinária. Exato. E põe prazo lá. Se põe prazo lá, porque você não tira poder do presidente da Assembleia. Claro. Quem que não profeta? Primeiro e requerimento, bana. E ó, agora, no Supremo, o que é que tira no Supremo? E tirar no Supremo, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que está tendo assento no Conselho do Estado, e tirar ele. E camate. No Supremo, é tirar poderes de fiscalizar legalidade de partidos políticos. Ou seja, maneira de... Agora, como é que é partido político, o trabalho, o ban deposita o documento lá. É tirar que poder entregar ao Tribunal Constitucional. Contencioso eleitoral é tirar o Supremo entregar ao Tribunal Constitucional. É apreciar constitucionalidade é tirar o Supremo entregar ao Tribunal Constitucional. Certo? Mas qual é a diferença? Esse artigo é falando que é queria comissão vai querer constitucional. É para fazer cópia. Se o país é Constituição Portuguesa, Tribunal Constitucional de Português, então é a mesma redação. Esses que os juristas. Esses não que os juristas batem falar como queria comissão a nós que rever a Constituição. A para fazer uma cópia. País é Constituição Portuguesa, muito jubilim, tem estudo por ti. Por olha que matéria estudo é cambiar no Tribunal Constitucional. Mas tem diferença. Qual é a diferença agora? Diferença é de como exatamente o tribunal ele tem 5 juízes. Tribunal Constitucional. Sim. Que possibilidade de aumentar o número de acordo com a função. Não fala de acordo que está na projeto de Constituição. Lei não é isso. Porque está lendo, nunca encata junto. Então, nesse caso concreto, ele nomeia que juízes, a Assembleia nomeia indicadores, designa que está passa a ser proposta. Se me estilo é aceitar, tem que ser que me estilo é aceitar. Porque também acabei de falar na última hora como ele que não nomeia. A Assembleia nomeia duas, ele não nomeia duas, Conselho Superior de Magistratura não nomeia um som. Cacibe ao Conselho Superior de Magistratura. Tribunal Constitucional que na sede já independente. Não. Logo, ele que não nomeia cinco elementos, ele que não nomeia projeto de revisão falado, ele que não nomeia e depois, então não nomeia mais o presidente. Não sei se você nota a diferença. Coisa que esse nome nomeia, que Félix nomeia, botiz mais, que 4 nomeia. Não, 5 tudo nomeia, não sei tal, não sei se você percebe. Mas dentro de vós 5, a mim que não é nomeia para o presidente. Não sei se você nota a diferença. 12 nomeações que estão ali. Som, ele nomeia tudo que 5. Dentro daquele 5, então não vem colhe mais presidente daquela. Não tem garantia de estabilidade de função jurisdicional está nela. E que existe. Independência. O que eu vou concluir com independência? E que existe, vamos. Vamos, se você é presidente do Tribunal Constitucional, mas não. Porque ele é o cata sério. Não. Se ele é presidente do partido, acaba lá. Um assunto nacional tem que responder para cidadãos nacionais. Revisão constitucional tem essa revisão, eu falei limite. É violar a Constituição gravemente. Porque no artigo 130 da revisão constitucional, 130, que está falando como nenhum projeto de revisão constitucional pode afetar separação e interdependência de poderes. Mas é fatal gravemente. Se assim, o presidente da República tem só um único coisa. De transformar o sistema semipresidencialista a sistema presidencialista com pendor presidencializante com característica de regime ditatorial. Mas uma coisa certa. Guiné-Bissau está com ditadura e não leva tempo para submeter o povo de Guiné-Bissau à ditadura, porque é que é acostumado. Botem, né? Para tentar fazer esse artigo violado, exatamente. Agora, o que é que está falando? É comissão, que não fala de comissão. Qual que é a unidade dessa comissão? Qual que é a capacidade de comissão? Me fala para como é comissão,
e que tem jamais nada que não faça na Constituição lá. Mas antes de não para a comissão, qual que seria que, como é que o presidente da República pensa aplicar a Constituição? Não houve logo na entrega. É falar como é a Constituição que não é aplicada. Que tem nenhuma outra comissão sequer. Ou seja, ele dá referência à questão de comissão que criaram para a Assembleia. Mas qual é a senhoria que me se faz? Não conto você um segredo. A minha hora que eu vai, minha vida tudo dedicada na jogo plano. Então eu ligo em chore. Então eu não vou gente como se diga. Mas o protesto é lá como se diga. Presidente, no momento na presidência, isso não faz manga de engenharia. Manga dela. Mas uma engenharia que ele ponta, 12 de abril. Você quer acontecer 12 de abril? Não. 12 de abril tem um golpe de Estado, escrever carta de transição, que gerir deputados para continuar seu mandato. Vou lembrar? Exato, exato. Carta de transição. Então, que engenharia que o presidente me ponta, ele leva a Constituição na Assembleia de certeza absoluta na chumbado. Nem que recebido. Não garantiu isso. Então, se ele recebido, passo seguinte, ele dissolve a Assembleia. De dia 1. Mas vai por para, de noite também. Porque, com dissolução da Assembleia de dia 1, de noite também ele não vai. Liquidine. Não pode permitir. Então, nesse caso, ele dissolve a Assembleia, ele escreve uma outra carta que não permite deputados em função para continuar a prova a Constituição. Não é uma engenharia que não chega nela. Logo, para poder contornar prova documentos. Atual documento. Bom, nesse caso, se derruba o parlamento, certamente que o governo não vai. O governo não vai, mas ele trabalha assim, ele trabalha assim que não. Ele trabalha que se força, que misti. Então, nesse caso, ele dissolve a Assembleia, escreve carta que não permite função de deputados ou funciona para prova da Constituição, qualquer número. É que eu desconfio como é por isso. Mas é assim que não vai. O que é que não busca no parlamento? A buscar sentir resistência da Assembleia. Conta. Buscar sentir resistência da Assembleia. A Assembleia can't chegar a seta na NES, nem os, nem amanhã, can't chegar a seta na. Se quer seta, ele dissolve a Assembleia. Para dissolver. Talvez não estou de ouro. Eu acho que é que na torna a Assembleia, torna deputados uma troco, uma pago de que é fazer tele. E que lá. E que deputado vem cá parte. Logo, na partir de lá, deputado não pode provar Constituição com qualquer número. Porque a atual ele fala 66 deputados. E que tem que número. Ele tem dificuldade de contornar aquele artigo. Então, com qualquer número, através de uma outra carta. Essa engenharia, vou guardar isso. Uma outra engenharia que tem, né? É para submeter a Constituição no referendo. Referendo popular. Referendo popular. Mas ele tem dificuldade porque o referendo está metido artigo para artigo. Essa Constituição manga artigo. Agora, como que não vai fazer referendo que manga artigo? O que é que a gente não vota nela? Referendo tem que ser uma revisão pontual de um único artigo. Para ver uma única pergunta que está estando. Sim ou não? Sim ou não? Mas vou vai, que é uma bateria aqui pergunta tudo para a gente saber que não vai falar sim ou não. Logo, referendo é difícil. Logo, é duas engenharias que o presidente vai para ela. Mas, esse dito constitucionalista, você vê o que escreve ali? Como o Tribunal Constitucional é tem competência de fiscalizar em situação concreta e constitucional de norma jurídica. Coitado. Você entende? E cada fala de inconstitucional de norma. Você vai o Tribunal Constitucional. Se norma é de constitucional e se é de inconstitucional, o que é que nós fiscalizar? Pode o artigo lá, direito. Está lá, em caso concreto de fiscalização de inconstitucional. Não, a redação está mal. Papia, se norma é de inconstitucional, porque precisa de fiscalizar. E que é verdade? Bucana conselho. E que precisa? Isso é de já. Ora, não fala constitucional, não fala como nota parte do princípio como que norma é constitucional. Ou, também que é sério, é como ele não está submetido para fiscalizar. É um trabalho. Mas se eu vou pedir um epígrafe, norma inconstitucional, você entende? Se no exame, a gente, a maior parte da aula na faculdade, se eu queria dar aula na faculdade, me não tinha um belis. Porque naquele tempo, é para a gente naquele aula, ser secretário próprio de comissão, só tinha um balanças. Só aquilo que você trabalha. E também só tinha um bom, não fala de Jalo Pires. Sim. Jalo Pires, vamos aí. Se for só tinha um bom balanço na altura. Mate. Ninguém quer não formar. Mate não. Não pensa não. Nunca pensa, mate não. Mate não. Cada quem pode tirar a palavra que fala.
que fala que mande chumba mati mami mbeju anta kan de anu kunta então na Supremo esse que tira na Supremo então tira tudo por eles mas tem coisa que fazer bonota é fazer revisão constitucional tendo em conta a situação cenário atual é fala como resultado eleitoral é publicado aquilo que CNE publica tu cur e acaba nunca se não entra se CNE se o cara reclama no treino CNE toque vai publicar e acaba tribunal cana pressionada não ni ata tribunal constitucional que ele nome juízes que cabe para analisar atos eleitorais mas ele analisa contencioso eleitoral no caso onde que contencioso eleitoral não vai estar resolvido porque que tribunal é ficha já ele exporta Supremo Tribunal nada castela agora feito esse conjunto de elementos não está concluído como é projeto de Constituição do Presidente da República eles são que têm que aplicar para aplicar mas uma coisa certa o Presidente da República cuida para governar Guiné-Bissau se é cuida para governar Guiné-Bissau é que cuida para governar guineense duas coisas diferentes ele me se prova guineense Constituição para governar guineense Constituição está governa guineense o Presidente da República governa o que é o Presidente da República? O Presidente da República dois termos que vem res significa coisa público significa pública ele designado para regir coisas públicas e que é presidente de ninguém um manga de gente fala toca tá falando pai se a boca tem o papel você fala presidente da República me mente nem papel quem que tem esse papel porque tem manga de que tem esse papel que com esse papel então fala pai de guineense pai de quê e pro pai e pro papel a mim não tem nem papel um cozinha papel ele morreu mas presidente da República é que tá governando ninguém está governando coisas que não tem no estudo irresponsável de tudo que não tem ele mandou falar até defender tudo no território mas é que está governando ninguém na mesma mas a Constituição está governando a vida de guineense não repisa quem que desafia começando Nelson que fala como e KCB é falar de como tirar por coisa lá e KCB vai contar se o Presidente da República ele se o Primeiro-Ministro ele que está presidindo o Conselho Ministro ou ele que está presidindo atual e passa a fazer quanto gente mais aquele jornalista que está saindo para amanhã assim é atual revisão proposta de revisão da Constituição da República e que versa nada sobre eleições legislativas é que fala nada daquilo lá aquilo que é interessado bonota o juiz tem 10 anos de mandato ele faz tudo para a Constituição entrar em vigor 10 anos para poder acompanhar esse mandato 10 anos ele fala 10 anos para o cara estar lá para vai caçar o cara renovado só aquilo que é interessado bonota bancário já 10 anos Portugal 9 Portugal 9 ok ele está de 10 anos então aquilo que é interessado exatamente para cumprir o obedecer que faz 10 anos mas que é diante sim ok, doutor Marcelino Ntupé, pensa está um bocadinho claro, claro. Exato, não por falar está claro para tudo gente, a mim que interessante que não aplica. Exatamente. Depois tem uma coisa que fazer, tem passagem interessante. É põe no último passagem, para tentar enganar, para vir falar não, obrigado por considerar. É o último passagem fala lá como ele que a aprovação da Constituição obrigatoriamente e tem que promulgar. Está lá, última passagem. Mas qual parte de qual Constituição que tem poder de obrigar o Presidente da República para promulgar? E qual? O que existe? Mas eles fazem para poder contornar, para poder tapar no último. Não quer aceitar aquilo lá. Constituição que tem que pôr obrigatoriamente para o Presidente promulgar, porque o Presidente tem liberdade. Constituição está gerir vida de gente. Ele, Presidente da República, está lá na vida para interesse de gente. Como que ele vai obrigar o papai a promulgar a Constituição? Obrigatoriamente. Ele que manda ter margem de submeter a veto. Ou tem que ter um outro lá. Mas porque não obrigar. Mas eles é por lá como obrigatório. A hora que chega, a Constituição que fala,
rubrica suma. Então, e esse que problema, mas no cana set não hoje aqui lá. Não falta fala. Que alguém que está saindo para amanhã cedo, advogado, que está saindo para amanhã cedo, a mim mais ele está na escola. Sim, se não também não, a mim não contar claramente como é constituição e tira primeiro-ministro por ele. Não é bom na vai nela, e calira. Não vai na nacional. Talvez lá na nacional. Não vai carteira. Não vai carteira, amigo. Não vai como eu estou falando português só que colei. Esse é o problema, com esse lugar. Bugum zamas. Bugum zamas. E como falta respeito ele já nota. A mim. A mim me diz só que já filho. Ele que está mostrando o lugar. Ok, doutor Marcelino Ntube, esse está claro. Bom, pensa e sente, tele, bebia não tem como de responder alguns pedidos de esclarecimento ou para aprofundar alguns. Certamente que maneira com o papel, alguma coisa fica e que alguém que perceber ele me se fazer. Mas não tem como, não tem condições de responder, aliás, algumas sugestões. Bom, ok. Não tem dois temas para o papel. Bom, telefone, felizmente, ele não aguenta ainda. E está até mostrar como está na aquecimento, mas feliz tem que vir ligar clima para nós hoje. Ok, não aproveita. No papel é sobre critérios de admissão de pessoal na função pública, mas se não pegar o tempo, esteja quase não quer ênfase. Mas, pelo menos, nisso um cheirinho, não está deixado para outra ocasião. Não pode acabar. Exato. O governo Ghana vai entrar na manga de questões artigo. Não, a ideia é essa. Entrando alguém, ou alguém entra na função pública, regra geral, ou princípio geral, está fazer mediante concurso público. Concurso público. Nós temos 12 diplomas que está gerem nos funcionários públicos. 12 diplomas. Um diploma, o que é diploma? Lei. E que diploma eu vou estar buscando na carteira? Está chamado Instituto do Quadro Pessoal Dirigente de Função Pública. Para entrar lá, tem duas maneiras. Logo nesse artigo 4º, está falando como ou pode ser lá em comissão de serviço ou por contrato de gestão. Contrato de gestão significa contrato de prestação de serviço. Comissão de serviço, esses que não estão nomear, papai, a hora que o ministro entrar e nomear gente para trabalhar com ela. Esse que tem uma comissão de serviço. Se equipa. Se equipa. Em comissão de serviço, eles são funcionários do Estado. Efetivo do Estado. Esse gabinete, só que... Aquilo que é chamado de comissão de serviço. Contrato de gestão ou contrato de prestação de serviço, que lá, o Estado está contratando alguém para prestar um serviço que ele acha como um ministério, ok? Mas o que é verificaram ali? A hora que você tem esse diploma, você tem um outro diploma, já agora, para se que interessa, é outro diploma, chamado Estatuto de Pessoal da Administração Pública. Esse diploma, ele agora que te rege vida de funcionários públicos, efetivos. E forma de entrar também naquilo, e tem duas formas. E tem, logo nesse artigo, segundo, ele falou como a administração pública e pode fazer para nomeação e pode fazer para contrato. Atenção! Lembramos falar há pouco como nomeação. Em comissão de serviço, essa nomeação através de nomeação que nós falamos, que ele também depois de concurso público. O que é concurso público? Logo no artigo 5º, está falando como nomeação está a ser definitivo. A hora que o cidadão faz um concurso público, se tem uma vaga, por exemplo, na administração pública, e tem que ter vaga, que está falando de vaga de ingresso, vaga de acesso. Vaga de ingresso que acabou no comissão que entra, suma funcionário, na primeira vez. Vaga de acesso, aquele que alguém que cumpre carreira, mas uma razão ou outra, e morreu ou vai em serviço ou em reforma, que lugar está ficando lá. O que nós estamos falando técnico permanente, coisa como não pode falar. Então, assim, você tem concursos, modalidade de concurso que não pode fazer. E tem concurso
interno, gerais, que está a fazer o quê? Que está a abrir para todos os funcionários, não é? Dentro de funcionários, e tem aquilo de concurso condicionado, que está a falar como é por concurso funcionários daquele ministério. E tem concurso externo, que está junto tanto funcionários públicos que podem concorrer, e suma que também com os funcionários, quem que é funcionários podem concorrer? Cidadão, e está a falar de concurso externo. Se assim, o tem aqui, a partir do artigo 6º, a hora que eu abro concurso, está criado júri. Júri é aquele gente que está a avaliar aquele gente que se candidata. A hora que a gente candidata, é concorre, é ganha e está nomeado. Nota? E também tira documento de espaço, conforme a situação, é falar, fulano, esse e tal. Ele está chamado nomeação. Nota? E diferente que a outra nomeação política, que também é em comissão de serviço. Mas qual que direito que alguém está tendo? Prazo, mas a nomeação está condicionada para prazo de aceitação. Porque a mim, por nomeado, está na Portugal. Na férias, eu fiquei nomeado para nunca sei. Mas não obrigado a seta. Entende quanto? Entende 20 dias para cumprir a autoridade como a seta nomeação. A partir de lá, a mim funcionário efetivo de função pública. Agora, qual que direito que eu tenho? Direito à greve. Direito à greve está logo no artigo 60, que é o mesmo diploma que a gente chama. A linha N, que está falando como funcionários públicos têm direito à greve legalmente declarado na caso previsto na lei. Essa é a lei. Lei Geral de Greve. Logo na Lei Geral de Greve, não é como funcionários têm direito à greve e têm direito de ser descontado, mas que têm direito de ser despedido para pedir de na greve. Nenhum funcionário público pode ser despedido efetivamente para pedir como entra a greve. Desde que decreta greve legal e pode despedir para pedir como é fazer. Está questionado. Qual é o período de experiência na administração pública? Máximo 2 anos. A partir do momento que a boca faceiro, a lei fala que ser automaticamente funcionário efetivo. Mas não há manga de estagiários, manga real, há 10 a 15 anos está lá na administração pública. Tem 20 anos. Está lá, tudo eles estagiários e violação grave da lei. Quando que deve ser o período mínimo e grave. Lei fala que ser funcionário efetivo. Mas, situação é essa. Nunca se vê, mais ou menos, mas é que, em termos gerais, ele que não deve abordar, sim, prejuízo de algumas questões, talvez pontuais, que por motivar essa questão. Mas a ideia é essa. Sempre concurso público. Exatamente. Qual que garantia de um contratado, de um pessoal contratado na adesão de um greve, para que corre risco desse procedimento de despedimento? É que não falou. Garantia está na Lei Geral de Greve. Nunca tem lei, nunca tem lei, manter. Lei Geral de Greve conta como nenhum funcionário que pode despedir para vir uma ir a greve. Aliás, a Constituição propriamente foi clara para aquilo lá. Quer no regime de contrato ou não? Não, o regime de contrato só basta chegar naquele período de experimento de júbilo. Se você conseguir, você pode, a não ser por falta, um dos deveres, já agora, um dos deveres que lei zela e lei conta, se por falta aquilo, a administração pública pode despedir. Lei já, mas qual é a diferença entre aquilo, mediante um processo disciplinar? Funcionário efetivo, bom é fazer mediante um processo disciplinar. Então, que chega a conclusão, mas de fato, é como aquele crime. Mas é capaz. Porque tem que falar de crime de aliás, sanção de demissão. Demissão significa que eu estou tirado da função pública. Mas aquilo é mediante um processo. Nenhum lei que conta o lei como o direito de despedido, para pedir tal situação, se fica mediante um processo disciplinar. Mediante o processo disciplinar. Havendo processo disciplinar, vou garantir o direito de recorrer tudo mês também, porque tem direito a advogado. Vou tirar a conclusão como de fato como tem que estar erros que foi falado, vou estar demitido. Mas que lá, que tem pediu para recorrer a tribunal, para baixar o se contra despedir que fazer ilegal ou ilegal, por recorrer a tribunal, para baixar o ela. Se o tribunal bater a conclusão de fato como é, ah bom, que lá, está confirma. Se que confirma, ele rebenta na acusada. Para a edição de lei, e que está passando a decisão administrativa.
Porque quem entidade que lhe fala, entidade que tem instalar um processo disciplinar e quem que ser superior é dar que cuide bom. Ele também que por ser quem que não odiou. E por introduzir elementos de ódio lá, para poder decidir. O processo de ser livremente dela. Embora tenha direito de garantir, mas não tem decidir. Que mandou por ir para o tribunal por ir dar a razão. Infelizmente, Marcelino, o telefone não aquece e que tem hora de pagar. Mas não pensa não concluir.